O anime Mistérios de Sapês tem uma premissa muito legal. Quando a gente vê a sinopse, é um anime voltado mais para o suspense, para mistério, para essa investigação desses casos, que são essas curiosidades que eles estão ali caçando, indo atrás. Mas, na verdade, o anime não é só isso. A gente teve 2 episódios que não acrescentaram simplesmente em nada na história. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, porque sim, eu acho que Mistérios de Sapês poderia ser um dos melhores animes dessa temporada se eles não focassem tanto na objetificação do corpo feminino, em situações que não acrescentam em nada. Aquelas meninas querendo saber sobre a calcinha da professora, sobre a cor da calcinha dos outros, ou até mesmo sobre coisas sexuais mesmo. Então, assim, é muito chato tudo isso. E a gente acaba não vendo a história evoluir. Chegou ali um momento que a história deu uma parada, deu uma empacada, exatamente para dar ênfase nessas coisas que não acrescentam em absolutamente em nada na história. Na história nós vamos acompanhar a Sumireko, que é essa escritora. Ela quer ser uma escritora famosa, ela já publicou um livro quando tinha 15 anos, mas depois disso ela não conseguiu escrever mais. Então a gente vai ver ela ali se juntando com o Ren Adadisho, que é exatamente o colega de trabalho dela, para investigar essas curiosidades. A gente vai ter a Otto também, que é a irmã do Ren, e a gente vai ter toda aí uma motivação exatamente do Ren de querer vender essas curiosidades para conseguir levar a irmã lá de volta para a terra natal deles, para o mundo de onde eles vieram. Mas a gente não tem uma motivação tão forte assim, o que me preocupa, porque eles têm que voltar ali para a terra onde eles nasceram, né, o mundo onde eles vieram. A gente não tem respostas para muitas coisas. A gente começou a comparar este anime dizendo que ia ser um novo Dark Gator. E, gente, desculpa, mas Dark Gator é muito superior. Apesar da gente, sim, não ter uma animação tão legal em Dark Gator, mas a história, a narrativa é infinitamente melhor. A gente tem motivações sólidas dos personagens em Dark Gator. A gente tem personagens super carismáticos. Eu, pelo menos, torcia o tempo todo ali pro nosso trio. Keitaro, Iayo, Eiko. Eu torcia para eles. Aqui, eles não são carismáticos, a gente não tem uma motivação tão forte assim, e isso me preocupa. E a gente tem que falar que a Dark Gator em nenhum momento fica mostrando ali o corpo feminino de forma desnecessária, objetifica o corpo feminino. Pelo contrário, Dark Gator consegue fazer o trabalho muito bem feito, porque ele consegue ter casos interessantes. A gente tem, no caso lá, fantasma nesses espíritos que eles vão caçando. Então a gente tem toda uma história envolvida, toda uma história amarradinha, bem feito, que deixa a gente preso, querendo entender mais sobre essa história, ficar preso realmente. Eles conseguem misturar a questão da comédia com o terror, sem atrapalhar a atenção. Então Dark Gator é infinitamente superior, porque tem uma história bem feita, personagens bem desenvolvidos, sem colocar essas palhaçadas desnecessárias que tem aqui em Mistérios de Sapês. A gente tem que ainda levar em conta que a Sumireko, ela tem os seios imensos, desnecessariamente imensos. Nenhuma pessoa tem os seios tão imensos daquele jeito. Exatamente isso para objetificar o corpo dela. Então eles colocam coisas que não vão acrescentar na história, como a Otto chateada porque ela não tem seios e a Sumireko tem, sendo que a Otto é uma criança, nitidamente. Dá pra ver que ela é uma criança. Então, assim, são várias coisas que vão me incomodando no decorrer desses episódios. E uma das coisas que mais me chateou é que no episódio 4 e 5, praticamente não acrescenta em nada na história. No episódio 4, a gente tem ali o Ren indo lá para aquele outro local, que eu não sei exatamente que local é esse, para ele tentar ali ajeitar o olho dele, porque ele utilizou o poder dos olhos, ele não pode, porque vai trazer consequências para ele, que a gente ainda não sabe que consequências são essas, mas as cenas foram pouquíssimas. As cenas foram muito mais ali de interação entre a Sumireko e a Otto, até porque ela estava cuidando da Otto, né, já que o Ren acabou tendo que se ausentar. Então a gente vai ver, né, ela com raiva que a Sumireko tem 6, ela indo tomar banho ali naquela casa de banho. Então vai tendo cenas altamente desnecessárias aqui nesses 2 episódios. E vai acontecer só uma coisa interessante no final do 5º episódio, que vai aparecer aí aquela curiosidade. Mas assim, é exatamente no minuto final, praticamente. Então, assim,
são 2 episódios que não acrescentaram em nada. E isso já aconteceu no anime que eu acompanhava, que era assim do Elite Nor, que ficava aquelas insinuações bobinhas, aquela coisa meio teen, meio boba, e ficava episódio. Então, quando eles foram ali pra piscina em do Elite Nor e não acrescentou em nada aquele parque aquático, aquele episódio simplesmente serviu pra nada, foi me chateando e foi se tornando assim essas coisas, essas insinuações desnecessárias, e aqui tá repetindo a mesma coisa. Eu sei que vai ter animes que vão ter sim essa objetificação do corpo feminino, mas tem uma coisa aqui e ali a gente releva, a gente deixa pra lá, a gente vai se acostumando. Agora, um anime que faz isso constantemente, que tem 2 episódios só pra encher linguiça, que não acrescenta em nada, que a gente olha e diz, nossa, mas tá empacada a história, porque realmente tá empacada, me incomoda. Eu acho que quando isso afeta o desenvolvimento da história, o desenvolvimento dos personagens, é porque tá perdendo a mão. Eu acho que se tem uma coisa que é muito mais importante que qualquer outra coisa, que qualquer fanservice, que qualquer coisa, é o roteiro, é a história. E quando a história não anda pra simplesmente acrescentar um bando de cenas que não vão servir pra nada, é altamente desnecessário. É isso que tá acontecendo e isso que me chateia, porque a premissa é muito incrível. Eu adoro essa série de suspense, de mistério, esses casos sobrenaturais, eu adoro coisas sobrenaturais que tem esse lado realmente sobrenatural. E aqui, eu não sei, eu sei que o 7º episódio, porque até o momento, né, quando eu tô gravando só saiu 6 episódios, vai ser legal, eu sei que o 7º episódio vai ser interessante, até porque eles avançaram ali, né, com as investigações, eles já estão entendendo que é a Tomoko, que é ali, né, aquele ser e tal, então a gente já tá caminhando ali, então a gente provavelmente vai ver a conclusão, ou então a gente já vai entender bastante coisa sobre esta curiosidade, então acho que vai ser um bom episódio o 7º, mas depois o 8º vai ser, e eu fico aqui me questionando, será que continuam assistindo Mistérios de Sapiens ou não, porque a gente tem uma premissa legal, mas tem personagens que... A Sumireko, por exemplo, ela quer ser autora de romance, mas agora ela tá envolvida com esse lado sobrenatural, dessas investigações, tá ajudando ali o Ren e a Otto, exatamente, e ela sempre fala, não, eu tô indo pra escola com você porque eu sou escritora, eu quero descobrir sobre a curiosidade, não fui embora porque eu sou escritora. Tá, mas ela vai escrever sobre isso, sobre esse lado sobrenatural? Ela vai adicionar isso à trama dela? Não sei. É tudo muito raso, muito vazio. A gente sabe que ela é escritora, a gente sabe que ela já escreveu um livro, a gente sabe que ela tá com dificuldade, tanto que no primeiro episódio ela encolhe, ela volta a ser criança e aí ela consegue escrever mais, tanto que ela fica voltando a ser criança, voltando a ser adulta, exatamente porque ela acha que ela precisa ser criança para voltar a ter aquela criatividade, aquela liberdade, né, que tem a imaginação dela para conseguir escrever. Isso é bastante mostrado ali naquele primeiro episódio, mas não é uma motivação plausível ela se colocar em risco. Pra quê? Qual o objetivo dela? Igual o Otto, tá? Ele quer levar a irmã lá pro outro mundo. E ela precisa sair desse mundo. Se eles continuarem aqui, vai acontecer alguma coisa com eles. Eles precisam voltar. Por quê? Qual a necessidade disso? Não sei e não é explicado. Enquanto a gente vai lá em Dark Gatory, a gente entende muito bem as motivações do Keitaro, da Yayo. Por que eles estão fazendo aquilo, a Yayo principalmente, de querer ir atrás desses espíritos, desses fantasmas, dela querer capturar vários e vários e vários. A gente vai entendendo a Eiko, tentando ajudar, a gente entende as motivações, são personagens carismáticos, personagens incríveis, e aqui não, a gente não entende, a gente não tem. Eles explicaram muito bem as questões das curiosidades, como é que elas são, os tipos de curiosidades, e Dark Gatory fazia isso muito bem de explicar, né, o ranking ali dos fantasmas. Tinha umas explicações muito bem feitas em Dark Gatory e aqui também. Mas, de forma geral, a gente tem personagens sem profundidades, porque a gente tem a objetificação do corpo. Igual ela está ali com a Otto e ela resolve ir voltar para a escola, porque ela está cuidando da Otto, Sumireko, aí se torna adolescente. Novamente, aí chega lá naquele episódio, as meninas começam a conversar, porque quer saber a cor da calcinha, aí mostra que tira foto da calcinha da professora, né, Unami, aí fica, porque imagina ela utilizando tal lingerie, tal roupa íntima, e vai mostrando a foto da professora numa posição, e você olha para aquilo, o que isso tá acrescentando na história? Aquela menina que estuda também com a Otto, que também trabalha ali naquela casa de banho, que é dos pais dela, querendo ver ali, né, a Sumireko, a Otto, a professora Unami peladas. E assim, o que isso vai levar adiante? Então, assim, eu fico me preocupando muito. Elas pegam uma criança, que é a Otto, e colocam no colo dela. Aí você tem que sentar agora no meu colo. Aí vai lá e olha a calcinha de uma criança. Pra quê? O que isso vai agregar à história? E é desconfortável. Então, sim, tem um momento que pra mim é muito, mas muito desconfortável, que é exatamente quando eles estão tentando descobrir quem tá fazendo a curiosidade, aquilo com as meninas da escola.
elas não conseguem voltar, elas estão realmente saindo da escola, porque elas começam ali até aqueles efeitos, o corpo pegar fogo, um monte de coisa, quando elas não estão na escola, elas melhoram e tal. Então a gente vai descobrir que é a professora Unami. Então ele acaba indo pra cima dela, né, o arrebentando em cima dela e cheirando, e a gente vai vendo o desconforto dela. E é uma cena que não precisava, porque você vê nitidamente o desconforto e vai fazendo uma cena que é totalmente desconfortável e desnecessária. Ele podia tentar descobrir se era realmente ali a curiosidade ou não que ela estava usando, aonde que estava a curiosidade e tal, de uma outra forma. Mas eles colocam exatamente para causar esse constrangimento, para dizer, nossa, ele está em cima ali da professora Unami. E para quê? Então, coisas que vão acontecendo, microcenas, microsituações que vão incomodando, porque não é uma ou duas, são várias. Praticamente 2 episódios nisso. Então, assim, é cansativo. A história não anda, a história tá parada. A gente sabe que eles precisam das curiosidades para conseguir mandar a Otto pra lá. Ele vai também, ele quer ir pro mundo dele. Não sei. Então, agora tá na história ali da Shizuko, que era amiga ali da Tomoko, que tá querendo saber o que aconteceu com a amiga que sumiu há um ano. E aí, do nada, elas tentando resolver o caso, a Otto ali com elas, ela simplesmente levanta a saia da Otto pra ver a cor da calcinha. Aí você fica se perguntando, pra que ela fez isso? Não sei, porque a Otto é uma criança. Então tem cenas muito complicadas, cenas que não acrescentam em nada, e você fica se perguntando, tá, pra onde esse anime quer ir? Esse anime vai ser um anime que vai ficar fazendo episódios bobos, só com essas cenas desnecessárias, ou realmente vai trazer personagens bem construídos, vai ficar trazendo casos sobrenaturais, essas investigações, e eu não sei. E eu sou super a favor de episódios mais levinhos, exatamente para dar aquele equilíbrio, aquele episódio mais levinho, para ser ali de transição para alguma coisa mais pesada, mas que acrescente, que mostra algumas coisas legais sobre os personagens. Tudo bem ter esse tipo de episódio. A questão aqui não é essa, a questão é quando o episódio é altamente desnecessário e não acrescenta absolutamente em nada. Em nada. Então, assim, é muito complicado, porque eu não sei para que lado este anime vai, porque quando eu quis ver, colocaram que ele era um anime de mistério, colocaram que ele era um anime de suspense, terror, não colocaram em nenhum momento que era um anime aí de comédia, um anime nesse estilo. Então, o que é este anime? E eu fico me perguntando, a gente vai ter algum momento esses personagens carismáticos bem desenvolvidos? A Otto é até legalzinha, a Sumireko eu ainda não sei. O Ren também não tem aquele carisma, aí tava lá chorando porque elas foram na casa de banho sem ele, que ele queria ir com elas, aí você pergunta pra que isso? Também não sei, em vez de falar mais sobre o olho dele, também não fala, a gente fica nessa situação sem saber pra onde o anime vai, a gente sabe que vai ter investigações, que sempre vai ter esses casos, mas será que vai ficar 1 ou 2 episódios sempre nessa enrolação, trazendo coisas desnecessárias, em vez de desenvolver os personagens? Eu não sei dizer, e eu fico realmente triste, porque era um anime que eu tava apostando muito, porque é o tipo da história que eu gosto, eu achei que ia ser realmente interessante, que ia ser muito legal acompanhar. A gente tem esse lado sobrenatural, que é bastante legal, essas investigações, mas aí a gente vê que ela tá fazendo ali a investigação, a Sumireko, sobre essa nova curiosidade, essa criança de roupa vermelha que bate na porta e que captura as pessoas, mas não explica direito. É igual como eles descobriram que a Unami Sensei era realmente a que estava com a curiosidade. Tudo bem, estava ali todo envolvido com as pessoas que estavam fazendo bullying, mas tinha que ser necessariamente ela, no que estava tentando acabar com o bullying na escola, que seria exatamente ela. Como que eles descobriram isso? Então, assim, algumas coisas ficam meio jogadas, meio soltas, e é chato isso, porque é um anime que poderia ser incrivelmente bom, porque tem essa questão da curiosidade, de deuses, que a gente não sabe para onde vai, tem esse mundo estranho, esse mundo diferente, o Ren e a Otto que não são desse mundo, eles conseguem ver as marcações de curiosidade, eles têm poderes, mas não é bem desenvolvido porque fica fazendo a objetificação do corpo feminino, mostrando as pessoas de calcinha, qual a cor da calcinha, ai, quer falar sobre posições sexuais, sobre a vida sexual. Gente, não dá. Um anime é muito mais do que isso. Se fosse um anime especificamente sobre isso, sobre adolescentes, sobre elas tentarem se descobrir e tal, tudo bem. Pode ter animes desse jeito, pode ter animes nessa pegada, desde o momento que seja vendido para isso. Agora, quando o anime é vendido para ter esse lado sobrenatural, essas investigações, e vai para um lado totalmente oposto, me incomoda. Uma história, ela não pode ficar parada praticamente 2 episódios, porque foram praticamente 2 episódios que não aconteceram quase nada.
Então o anime ele tem que continuar, ele tem que trazer a história. E a gente não vê a história andando. Agora, obviamente, andou no 6º episódio, deve avançar no episódio 7 sobre esta curiosidade, mas isso quando os personagens vão ser explicados. Quando a gente vai entender realmente esses personagens. Não sei, isso incomoda. Não sei se incomoda vocês, eu quis vir aqui dizer minha opinião sincera sobre o que está acontecendo, porque isso já está acontecendo com alguns animes. Graças a Deus eu não assisto muitos animes que são assim, que vão para esse lado, mas é frustrante você ver um anime e o anime acabar trazendo outras coisas que não tem nada a ver com o que ele se propôs a fazer. Eu acho que quando o anime se propõe a fazer alguma coisa, se propõe a contar uma história que conte, e não coloque coisas desnecessárias, coisas que não têm a ver. Mais uma vez, eu repito, ter um episódio de transição levinho, divertido, você vai entender um pouco mais o personagem, tá ok, é legal, é bacana, mas um episódio que não acrescenta absolutamente em nada, que só tem cenas desnecessárias, pra mim não vale a pena ficar assistindo. E eu me pergunto, tudo bem, o 7º episódio vai ser bom, mas o 8º e o 9º? Daqui a pouco vai acabar essa temporada, vai ter 12 episódios esse anime, eu não sei se ele continua na próxima temporada, acredito que não. E aí, o que vai ser? A gente vai terminar esta temporada com que saldo? Com saldo positivo ou com saldo negativo? Não sei. Não sei realmente dizer. Dark Gator, ele ficou por 2 temporadas, mas quando terminou ali os 12 episódios, eu tava super hypada, eu tava super empolgada, porque o anime conseguiu construir uma história sólida, personagens bem construídos e carismáticos, e eu tava super empolgada, querendo ver mais e mais. Foi pra segunda ali temporada, na verdade é uma temporada, né, de 24 episódios, e eu amei, ainda tô super hypada, super empolgada, querendo ver mais de Dark Gator, mas de Mistério de Sapiens por mim. Não faço questão. Se eu tiver que dropar, eu dropo, porque não vem essa história quer ir, para onde quer caminhar, o que esses personagens querem. Eu quero uma motivação mais convincente, mais forte para tudo isso, porque até o momento não me convenceu essa história. E acho que teria uma história maravilhosa se realmente eles enxugassem essas cenas desnecessárias, eles focassem mais na história, nesse lado sobrenatural, em construir personagens bons. Eu acho que teria tudo para ser um anime incrível dessa temporada, para ser um anime lembrado. E não vai ser porque eles acabaram focando no que realmente não importa. E esta é minha opinião, talvez você tenha uma opinião diferente, talvez você discorde de mim. E tá tudo bem, a gente pode discordar, conversar de forma respeitosa aqui nos comentários, porque sim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse anime Mistério de Sapiens, se vocês estão gostando, se vocês concordam, se vocês acham que eu tô exagerando com isso ou não. Vamos discutir mais um pouquinho aqui nos comentários e deixa o like, que é muito importante. Eu quero saber se vocês gostam mais desse vídeo de desabafo, de opinião sincera, se vocês querem ver eu falando mais um pouco, né, sobre como tá caminhando o anime, se eu gosto, os pontos que eu não gosto, por que eu acho que pode melhorar o anime. Então, deixa o like, também se inscreva no canal se você gosta desse tipo de vídeo, porque eu sempre tô trazendo vídeos de anime e tokusatsu aqui no canal. Então, se inscreve e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!